Tropical, pega bem, 96,1. Tropical FM. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de quarta-feira. Agora a nossa entrevista do dia. Lembrando que você pode conferir, né? Assistir tudo na nossa entrevista através do nosso portal tropicalminas.com.br, também pelas nossas plataformas digitais, o YouTube, o nosso Instagram e, é claro, que você que carrega Tropical para qualquer lugar no nosso aplicativo Rádio Tropical Minas, você também ouve e assiste toda a nossa entrevista. Isso aí. Bom, hoje nós estamos recebendo pela segunda vez a Labila Vaz. Ela já esteve com a gente em uma outra ocasião. Ela que é nutricionista, especialista na área do emagrecimento, né? Esportiva, área clínica. Então, todas as áreas, fitoterápica. Então, a gente pode abranger aqui a nutrição, né, de uma forma bem grande. Bom, Labila, bem-vinda mais uma vez à Rádio Tropical, né? Bom dia, gente. Obrigado pelo convite novamente. Aqui estou. Quando chega o friozinho, né, Labila? Aí a gente sabe que a alimentação ela já muda um pouco, porque as pessoas já buscam algo mais quentinho, né? Sim. As pessoas aderem aí a uma alimentação diferente. E aí a gente pega aquele público, né? Um público aí mais velho, né? Idosos, a importância dessa alimentação adequada nessa época do frio Com também. Com certeza, manter essa imunidade mais alta, né? Quais seriam as suas orientações para essa época, hein? Para essa alimentação? Primeiro, todo mundo acha que caldo é pouco calórico, né? Primeiro tem que tomar esse cuidado. Caldo, gente, dependendo do caldo que você está ingerindo e você pretende emagrecer, não é calórico. Canjiquinha é amido puro, é muito carboidrato. Uma média de 100 gramas de canjiquinha, você vai ter quase 200 calorias. Que é muito pouco, se eu parar para pensar. E sem contar que todo mundo coloca uma costelinha para dar uma enriquecida, né? Calabresazinha, né? Lá vem ele com os embutidos, não tem jeito. Disso aí ele entende. Uma calabresazinha. Um caldinho de mandioca, igual uma vaca atolada. Opa! Então, a vaca literalmente atola mesmo, porque a mandioca é calórico para mais de metro também. Então, pensando em questão de emagrecimento, tem que tomar cuidado com os caldos, que o caldo não é tão calórico igual todo mundo acha. Agora, falando de questão respiratória, de fato, a imunidade tende a cair bastante nessa época. Nós temos alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, que eles vão diminuir, melhorar a imunidade e diminuir o risco, né, de algum resfriado. Eu estava até comentando com você agora mais cedo mesmo, que ontem, em um momento que eu estava com 6 amigas, 4 delas estavam resfriadas. E nessa época, realmente, todo mundo tem essa tendência. Então, aí tem alguns alimentos que tendem a ajudar a diminuir, melhorar essa imunidade, como todo mundo sabe, vitamina C, própolis, tem vários outros, tem suplementos, por exemplo, que chama NAC, que é o N-acetilcisteína, que é um suplemento que diminui a produção de muco na região pulmonar, né? Melhorando, então, a respiração, diminuindo a fluidez desse catarro, que é um suplemento pouco conhecido e de extrema eficácia, que pode ser utilizado para adultos, por crianças, desde que seja com dosagens ideais de acordo com a idade, de peso e etc. Então, é um suplemento muito importante, que eu gosto muito de frisar ele, NAC, N-acetilcisteína, que chama, e é natural, tá? Idosos podem também? Idosos também podem. Ele ajuda a proteger o pulmão, enfim, diminuir essa questão de muco. E relacionado à alimentação, nós temos alimentos antioxidantes, como, por exemplo, brócolis, couve-flor, alho, cebola, que são alimentos que vão, além de ajudar na imunidade, são descongestionantes. Então, são coisas fáceis, né? Alimentos fáceis que estão presentes no nosso dia a dia, que pode prevenir esse aumento de muco na região nasal nessa época fria, né? E as frutas também, porque tem, né, as frutas aí que ajudam muito na questão da imunidade. Sim, temos várias frutas como, por exemplo, laranja, limão, né, que todo mundo gosta, melancia, que tem muita água, ajuda muito na hidratação, melão também é uma fruta que ajuda muito na hidratação, porque nessa época você tende a ficar com mais ressecadas, suas vias nasais mais ressecadas. Por isso que é necessário você ter uma hidratação mais correta nessa época. E época de frio
todo mundo diminui o consumo de água, né? Aham. O ideal seria manter ou até mesmo aumentar, e as pessoas diminuem. Incrível, né? E fazendo aqui um parênteses, ontem eu notei que eu não bebi água Olha pra você ver. no dia inteiro. Como é que pode, e né? seu instrumento é a sua voz, né? Exatamente. Você A gente, precisa de tomar a gente água. vai trabalhando e tal. Depois eu parei assim à tarde e falei assim, caramba, eu não tomei água hoje. Incrível, né? Porque quando tá calor a gente sente mais necessidade, né? Porque vai suando e tal, o corpo Exatamente. pede. Mas agora no frio o corpo não pede. E é de suma importância, né? Exatamente. E aí a gente enxerga o poder do alimento, né? Você consegue se hidratar ingerindo alimentos ricos em águas. Como, por exemplo, as frutas que você acabou de me A perguntar. mexerica. Mexerica, laranja, kiwi, né? Mas o que tem mais água, por exemplo, é a melancia e o melão, que é mais interessante nessa época também, né? Não isentando as outras. E, gente, o beabá, né? Tomar água. E é um cálculo fácil. É só você calcular ali 35 ml vezes o seu peso. Você calcula ali, você vai ter um número que vai estar relacionado à quantidade de líquido que você tem que ingerir diariamente. Nutri, o chá entra no cálculo, o suco entra no cálculo. O chá entra no cálculo, desde que o chá não seja adoçado com açúcar, ok? E o suco, se ele também não for um suco, não for adoçado com açúcar, óbvio, e for um suco mais aguadinho, né? Porque também, por exemplo, fazer um suco de manga, ele vai entrar no cálculo da água. Só que é melhor tomar os sucos mais ralinhos, né? Que tem uma concentração maior de água. Mas no total, tudo entra no cálculo, sim, de água diária. E aos amantes do café, porque aí vem a dúvida. Café faz bem ou mal? Porque nessa época um café quentinho, né? A turminha que ama aquele cafezinho. Gente, nenhum alimento isolado faz mal. Isso aí depende do contexto que ele está. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que tem um cortisol alto, essa pessoa ela não pode ingerir café com tanta quantidade de café ao longo do dia, porque a cafeína é estimulante. Ela tende a acelerar ainda mais essa pessoa, o cérebro ficar ainda mais agitado, ela ficar ainda mais ansiosa. Então, nesse ponto, o café não faz bem. Mas uma pessoa eutrófica, uma pessoa normal, que não tem nenhum Uma problema... pessoa normal foi ótimo. Eutrófica normal, que eu falo assim, que não tem nenhum problema de Sim. saúde, ela pode fazer o uso de café, mas lembrando que tudo em excesso vai te trazer alguma consequência. E cuidado com o açúcar desse café. Porque tem muita gente, eu tomo cafezinho durante o dia. No final do dia, você tomou uma garrafa de café e um caminhão de açúcar. Por isso que nós mineiros, né, que é muito cultural ingerir café, então, o ideal é reduzir aos poucos esse consumo de açúcar no café para que você diminua o consumo de açúcar ao longo do seu dia. E, gente, um café de qualidade, ele não precisa de açúcar. É o que eu ia falar justamente agora. Por exemplo, você que... Opa, desculpa aqui, deixa eu acertar aqui as 3. Pronto, né? Eu gosto muito de café. Eu confesso que eu gosto de café, né? E quando o café, por exemplo, assim, quando você pega um café... Porque café também vale ouro agora. Café tá caro pra caramba, né? A verdade é essa. Então, agora quando você tem um café realmente de alta qualidade, que custa muito caro, né? Você realmente... eu não uso açúcar. Quando você pega um café bom mesmo, aquele café, né, de primeira linha, premium, eu não uso açúcar. Ela sabe disso. Eu E não nem uso. precisa, assim, de cara comprar aqueles milionários. Tem uns cafés que é meia linha, vamos dizer assim. Tem uns gourmets que você compra aí uma média de... É caro, né? Óbvio, mas tem café muito mais caro. Esses gourmets que eu tô falando, uma média de 250 gramas, 25, 28 reais. Já tem uma transição já no paladar gigantesco no sabor. Porque o café barato é um café que ele tem muita torra. E além de ter muita torra, geralmente ele é misturado. No meio dele vai galhos, vai folhas. Então, eles têm que queimar mais o café para ter o gosto do café, entre aspas. É verdade. Entendeu? Então é um café mais barato por isso, porque ele é um café misturado. Agora, quando você pega um café gourmet, os grãos já são selecionados, então, consequentemente, você não precisa ter tanta torra. Se não tem tanta torra, o sabor do café fica mais evidenciado. E aí tira aquele amargor. E a transição é gradativa, gente. É só você começar se você usa em 1 litro de água para fazer café lá, você coloca 1 xícara de açúcar, começa a colocar meia xícara de açúcar. E vai reduzindo até você parar de usar açúcar no café. E tem o uso do adoçante. Eu tenho uma pergunta aqui, até de cunho particular. Eu, quando pequeno, né, isso era uma prática da minha mãe, né? Ela tinha aquelas coisas das pessoas, né, de um tempo atrás e tal, enfim, que ela falava assim, para ele dormir tranquilo, né, para ele ficar sossegadinho, ter uma noite tranquila, minha mãe dava mamadeira
com água com açúcar. Jeová. Todo dia, de noite, né? E era uma prática, assim, diária, né? E por exemplo, assim, eu não gosto de eu não sou muito chegado a doce. Eu tenho uns doces que eu gosto, outros não. Se eu falar assim, você come doce todo dia? Não como. É difícil, tá? Dependendo do doce que eu tenho mais gosto mais. Agora, por exemplo, assim, o açúcar, eu realmente, é uma coisa que não dá para cortar. Por exemplo, assim, eu vou tomar um suco, eu vou tomar uma coisa, eu sinto falta, eu uso ainda, né? E tal, e deveria ter cortado há muito tempo, né? Será que isso foi uma coisa que vem na mente da gente desde pequeno? Não, com certeza. A gente tem o paladar infantil, né? Lembranças também da infância que fica lá no nosso subconsciente. Igual, por exemplo, esse leite com açúcar aí que você toma, às vezes se você tomar ele em algum momento à noite, você vai ter um prazer mais de fundo afetivo do que necessidade fisiológica, é mais da sua cabeça. Você relembra lá sua mãe cuidando de você, então é uma coisa muito afetiva mesmo. Então, a alimentação da infância faz muita diferença. Lembra-se muita coisa quando na vida adulta. Então, de fato, está muito relacionada a alimentação na infância com quando você está na fase adulta, porque você relembra alguns momentos prazerosos da vida. Ô, Labila, a gente tinha falado da questão do açúcar, né, da questão do doce, mas aí as pessoas substituem muitas vezes o açúcar pelo adoçante e às vezes acham assim, porque é mais saudável, mas também há algumas... controvérsias. Há controvérsias. E o que você orienta em relação ao uso do adoçante? Então, eu dentro da minha prática de consultório, quem é meu paciente sabe que eu não estimulo, não incentivo o consumo de adoçante. Uhum. Por que, Labila? Você tem que conhecer o sabor do alimento no real sabor. Se você está aberto à mudança, vamos tentar tirar tudo. Eu sou assim. Mas eu tenho aqueles pacientes que são mais resistentes. Ok. Então, vamos então começar a mudar, a tomar o café sem açúcar. Vamos transitar pelo adoçante e aí, de fato, eu coloco um adoçante mais natural. Uhum. Porque tem os adoçantes extremamente químicos, que são extremamente cancerígenos, que tendem a aumentar a pressão, enfim, detona o rim. Então, é óbvio que se eu for usar um adoçante, eu vou procurar um adoçante mais natural. Por causa do sódio, né? Exatamente. E um adoçante mais natural, como, por exemplo, um xilitol, um eritritol, um stevia, porque eles são extraídos de uma planta. Mas é uma questão de adaptação, né? E aí, depois, tirar esse adoçante para consumir o alimento sem o açúcar geral. Mas o adoçante, ele existe por quê? Para o paciente diabético. O paciente diabético, ele não pode ingerir açúcar. Então, aí, quem é diabético tem que fazer o uso de adoçante. Tem não, né? Pode fazer o uso de adoçante para melhorar essa questão do paladar. Mas a finalidade do adoçante são para esse público, não para as pessoas que estão em processo de emagrecimento. Fora que eu conheço gente que esguicha o adoçante, assim, não e tá nem aí preocupado com as gotas, não adianta nada, né? Não adianta nada. Eu conheci, um amigo que fazia isso também. Apertava assim, quando acabava ele torcia o... Não, eu tô tomando café com adoçante, ao contrário, mas adoçante com café. Que me livre. Agora eu vou falar, se eu pudesse reinventar, né, claro, aí também seria, mas se eu fosse mágico, se eu fosse assim um mágico, eu gostaria de fazer uma coisa assim, fazer o alface ter gosto de hambúrguer. Gracinha, hein? A água ter doce de um suco de uma Coca-Cola, que essa aqui adora Coca-Cola. E nunca escondi. Entendeu? Vamos pro intervalo começar rapidinho, mas vamos deixar aquela famosa, acho que ela muitas vezes já respondeu isso, e é bom porque todo mundo tem essa dúvida. Por que as coisas mais gostosas são as coisas mais prejudiciais à saúde, né? Porque é gostoso um cheeseburger, é gostoso uma pizza, é gostoso uma macarronada, é gostoso uma lasanha, você entendeu? Né? E a gente sabe que, por exemplo, assim, uma coisa que é muito nutritiva, que é o inhame, que eu até pedi no almoço aqui, né? Acompanhado de uma calabresazinha. Aqui, a doutora fica danada, ó. Aqui, mas enfim, por que as coisas gostosas, né, são mais, as coisas mais calóricas e prejudiciais são mais gostosas? Né? Vamos para o intervalo comercial? Ela vai responder na volta. Isso, deixa rapidinho, a gente volta aqui depois do intervalo. Inverno Tropical FM. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de quarta-feira, um assunto muito pertinente, que é alimentação, né, que todo mundo sabe, aliás, porque
Tem um ditado popular que fala, né? O peixe também morre e a gente pode morrer pela boca, né, doutora? É. Literalmente isso. Eu falo isso sempre com meus pacientes. Juízo, gente. Que peixe morre pela boca, tá? Exatamente. Tem perguntas aí, né, Tem, mas eu deixei uma no ar em relação, rapidinho, pra gente poder responder por que as coisas mais gostosas são mais prejudiciais à saúde. Porque as coisas mais gostosas são coisas ricas em açúcares, ricas em gordura, que são alimentos em consumo alto, extremamente inflamatórios. Eu sempre falo, se tá gostoso demais, desconfia. Tem algum trem ali no meio. Mas o problema não é a cabecinha aqui, esse danado aqui em cima que gosta? Não necessariamente. De fato, o hambúrguer é gostoso. Mas o que você tem ali na composição de hambúrguer? Você tem o carboidrato do pão, você tem uma carne mais gordurosa, que é a gordura, né? Você tem um queijo mais gorduroso e ali você tem para deschavar um alface e um tomate, né? É. E ali é uma mistura, a culpa. né? E ali é uma mistura de carboidrato, que é vida, carboidrato é amor, gente, é gostoso demais, vamos ser sinceros, óbvio, né? Junto com uma gordura, que é a carne e a proteína, como que vai ser ruim? É quase impossível não ser ruim. Só que eu falo que o que mata é a dose, né? Você não tem problema de comer um hambúrguer uma vez, duas vezes a cada 15 dias. Não tem problema você comer uma pizza que você gosta, tenha prazer. O problema é a frequência. Isso tem que ser uma exceção e não uma regra. Então, por isso que os alimentos gostosos, né, dependendo da visão de cada pessoa, são mais prazerosos, porque tem alimentos, gordura e açúcar dão sabor ao alimento. Aí eu vou te falar uma coisa, quando se trata de carne, eu já não sou tão carnívora, mas quando tem aquela carne com a gordurinha, eu deixo a carne, mas eu como a gordura. É? Que bonito, hein? Só não sigo o exemplo, tá, gente? Mas não é com frequência. Mas de qualquer forma, né, o grau de periculosidade dessa gordura, dessas carnes, principalmente carne de churrasco, né, que a gente... Então, tudo depende da frequência. Por exemplo, o problema... Tem gente que come churrasco uma vez na semana, ok. Mas e o almoço? Tá comendo todo dia picanha, alcatra, maçã de peito, carne gorda. Então, é problema. É problema. Agora, se você come um churrasco uma vez na semana e durante a semana você come lá um peixinho, um franguinho, uma carne de boi mais magrinha, tá tendo um equilíbrio, você concorda comigo? Levando em consideração se você é uma pessoa eutrófica, sem nenhum problema de saúde, entendeu? Então não tem problema, não tem aquilo que pode ou que não pode. Sim. Tem que saber a dosagem. Correto. E a frequência. E as Vamos a algumas perguntas? perguntas aqui? Vamos lá então, deixa eu botar aqui a turma para participar com a gente aqui, o PC, nosso fechamento aqui no Ana Rita. Ele falou o seguinte, olha... Bom dia, Labila. Bom dia. Aqui tá falando o PC a respeito aí do adoçante, né? Que você disse aí do adoçante de sacarina, né? E também tem aqui a Inês. A Inês aqui mandou pergunta? Não, a Inês não mandou. Foi realmente aqui o PC. Então, Muito PC, a sacarina é um adoçante bem antigo, né? Ele foi fabricado dentro de um laboratório. O poder de adoçar dele é 300 a 500 vezes mais do que o açúcar. Então, ele é um adoçante, além de ser químico, ele é altamente viciante, porque ele reformula o seu paladar. É como se você está consumindo o açúcar 3 vezes mais em questão de sabor. Lembrando que ele é 0 calorias, tá? Então, ele é químico, ele tem... o poder de adoçar 500 vezes mais que o açúcar. E outra coisa, tem artigos científicos antigos, mas que mostram que a sacarina consumida em excesso e com muita frequência tem o risco de desenvolver cânceres, principalmente câncer de bexiga. Então, é um alimento químico, como eu falei. Eu não acho interessante o uso, porque ele é feito dentro de laboratório, e eu já te dei algumas opções de adoçantes naturais, como xilitol, eritritol e stevia, para você ingerir no dia a dia, que você sai de qualquer risco como esse. Labila, e o adoçar com mel? Adoçar com mel. Uma pessoa que não é diabética, ok. Uma pessoa que não quer emagrecer, ok, que está no processo de emagrecimento. O mel é extremamente saudável, um alimento antioxidante que melhora muito a imunidade, principalmente nessa época aqui do frio, que a gente falou lá no início, né? Ele ajuda a prevenir resfriados e etc. É um alimento perfeito, mas para o diabético, de hipótese alguma, porque é como se fosse um açúcar concentrado.
E além do que, ele dá esse pico de glicose gigantesco no organismo e descontrola a glicose desse paciente. Não só para o diabético, por exemplo, uma pessoa que tem resistência insulínica também, uma pessoa que tem um fígado inflamado, uma pessoa que tem triglicérides alto. Então, o mel não é a melhor opção para esses pacientes que têm problemas de saúde. Agora, uma pessoa normal, sem eutrófica, né? Normal, eutrófica. Agora, só para eu fechar aqui com a minha pergunta, essa época do ano o pessoal fala que as pessoas comem mais do que no verão, né? Sim, o frio dá mais fome, até pelo fato, né? Acelera a taxa metabólica, né? Isso. E para pessoas que estão no processo de emagrecimento? Gente, o frio é a melhor época para emagrecer. Por quê? Porque o seu corpo ele tem uma temperatura basal mínima, média de 36 graus aí, para ele funcionar bem, certo? No frio, como o tempo está frio, sua temperatura corporal cai. Ou seja, seu corpo ele tem a todo momento tentar manter essa temperatura de 36 graus. Quando você dá aqueles tremores, então, é porque é como se a temperatura do seu corpo estivesse um pouco mais baixa. Ele está ali aquecendo para tentar chegar nos 36, 36,2. Então, a sua taxa metabólica, ela acelera no frio, porque o seu corpo está sempre tentando manter essa temperatura de 36 graus. Agora, quando está no calor, velho, temperatura externa está 40 graus, seu corpo está ali nos 36 de boa, então ele não está gerando energia. Então, por isso que dá mais fome. Porque o seu corpo está gastando mais energia para manter essa temperatura mais alta e aí dá aquela vontade de comer. Só que se você continua comendo bastante fibra, bastante verdura, bastante fruta, alimentos com baixa caloria e mantém o consumo de carne menos calórica, você emagrece mais no frio. Só que as pessoas no frio querem comer só tem gordo, né? Só tem pesado. É o mocotó, é a vaca atolada, é a canjiquinha. E aí desanima com a atividade física também, por causa do frio, exatamente, né? Exatamente. E param de fazer atividade, aí não tem jeito, aí ganha peso mesmo. Então, se você quer emagrecer no frio, você emagrece demais, tá? É só focar. Confesso que eu tenho medo de você, porque cada vez que você fala vaca atolada, você olha pra mim, abre o olhão assim. A vaca atolou direciona o que eu consigo comer até a vaca. O raio. Eu desatolo ela. Pois é, mas é verdade, porque o nosso corpo trabalha, é como se a gente pudesse usar um exemplo assim, mais popular, como uma fogueira, né, no inverno. Então o nosso corpo tem que se manter aquecido, então você tem que jogar lenha, exatamente. E a lenha, no caso, é justamente, né, o nosso alimentação, para manter a gente aquecido, para queimar energia. Então por isso que é bom uma prática de exercício sem ter a gente queima mais caloria no inverno, né? É isso mesmo. Além da taxa metabólica mais acelerada, se você continue com uma atividade de gasto energético alto, como, por exemplo, o beach tênis, né? É a musculação mesmo, funcional, crossfit, enfim. Essas atividades tendem a aumentar ainda mais sua taxa metabólica e você queima mais gordura. Então, gente, invista no inverno. No inverno dá para emagrecer e muito, tá? Show de bola. Queria mais a Labila aqui, porque tem tanta coisa bacana para abordar, mas o nosso tempinho já estourou. Labila, obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Não vai faltar oportunidades, tá bom? Mesmo. E espero que vocês coloquem em prática as minhas dicas. E é isso. Lembrando que siga Bila Nutri para mais dicas. Dou sempre diquinhas lá de nutrição. E Dica Nutri, que é minha loja de produto natural. Bacana. Vou começar a tomar vergonha, porque cada vez que você vem aqui, você põe um zoião em cima de mim aqui. Eu tenho até medo. Meu olho não é pequeno, não é à toa não, meu filho. Eu sei. Quero ver se vai dar andamento no processo de emagrecimento mesmo. Muito bem. Obrigada, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa nossa entrevista vai ficar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Isso aí. Já você confere tudo lá, se você perdeu alguma coisa aqui, né? Maravilha. E também às 11 mais informações aqui no nosso Repórter Tropical. Depois do intervalo, vem aí o Bom Dia! Inverno é tropical. A gente esquece.